Olha, afirma-se que o medo é o maior inimigo do homem. O medo está por trás do fracasso, da doença e das relações humanas, que são muito, muito, muito boas e importantes, mas às vezes desagradáveis. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. O medo é um pensamento em sua mente e você tem medo dos seus próprios pensamentos. Não tem isso? Mas o medo pode ser saudável, se tratado da forma correta. Sobre esse assunto é que eu converso hoje com o psicólogo Kleber Buenos Aires. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem? Eu acho que o primeiro medo de toda mãe é isso, dos filhos crescerem e irem embora. É um dos medos. Vai acontecer, normal. Vai acontecer. É o medo do desamparo, né? O medo, ele já está na evolução do ser humano, né? Ele foi através do medo que nós chegamos ainda onde nós estamos hoje, né? O medo é uma reação aí do organismo que prepara o sujeito para lutar ou fugir de uma situação complicada. Era muito importante lá quando a gente estava nas cavernas, na caça e na pesca. Mas hoje o medo ele vai se manifestar principalmente aí nas relações, nessa ideia de ser amado, de ser acolhido, né? O medo do desamparo. Esse que você falou sobre as mães é muito interessante, porque os pais de fato vivem intensamente com esse medo, o medo de perder aquele filho querido, aquele objeto amado, e de fato aquele filho, o filho da infância, vai se perder, né? É uma realidade que não tem como. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Aceitar a realidade é muito importante. A questão do medo que eu vejo muito fortemente, principalmente na clínica, é o medo do abandono. Esse medo do abandono, ele vai se manifestar em várias situações. Você percebe do filho em relação à mãe, da mãe em relação aos filhos, nos casamentos, né, ou nas relações, nos namoros. O primeiro sinal de que aquela relação possa se romper, que seja por uma infidelidade conjugal, que seja por um desencontro no diálogo, por estarem brigando, a pessoa acaba ficando tão amedrontada, com tanta angústia em relação a esse desamparo, a ficar só, que ela entra nesse estado paralisante de ansiedade, de angústia, aí se instala a paranoia, né? Tentar acompanhar o namorado, ou o marido, ou o filho em tudo que vai fazer, e acaba invadindo o espaço do outro. O medo ele é muito paralisante, ele é muito angustiante. Na verdade, até para Freud, se a gente for ver o que ele entende de medo, é toda a angústia existencial mesmo. Então, esse medo ele vai trazer reações no corpo, batimentos cardíacos, né, acelerados, sudorese, suores, né, problemas intestinais, estomacais. O medo que eu vejo assim mais terrível é aquele que impede a pessoa de ter situações de prazer. Hoje é muito comum o medo social, a fobia social, as pessoas que têm dificuldade o medo de pessoas. Entendi. O medo de Kleber, você falou em fobia. Pessoas. Qual que é a diferença entre medo e fobia? A fobia é um tipo de medo. Tá. Mas a fobia é um medo específico. Ela tem algo específico que coloca a pessoa numa situação de medo. Né? Então, ela tem aí medo de falar em público, a fobia social, medo de se expor, medo de ser visto, de ser julgado, né? De não ser acolhido. Mas você veja que que todos os medos, eles são fundados em alguma coisa também das relações sociais, desde muito cedo. O medo de não ser amado, de não ser acolhido. Que medo é esse que eu tenho quando eu estou de frente a uma câmera ou de frente de um público? O medo de não ser aprovado, né? Isso vem desde muito cedo, né? Quando a gente fazia um ato que era repreendido pela mãe e pelo pai. Então a gente vai aprendendo alguns medos também nas relações sociais. E tem os outros medos que são muito do biológico mesmo, né? Diante de uma situação nova, uma situação de perigo, você vai reagir. São medos dentro de uma certa normalidade aí. A grande questão do medo, e quando ele se torna patológico, causa de sofrimento, que ele vai isolando as pessoas, é quando a pessoa deixa de fazer aquilo que ela precisaria fazer, que seja no trabalho, que seja dar um passeio, que seja ir ao cinema, né? Ela passa a ser impedida de sair de casa.
Tem a questão do pânico também. O pânico, diferente da fobia, o pânico não tem uma motivação específica, não tem um objeto que causa medo. Ele fica, não tem algo definido. De repente, numa situação X, a pessoa passa a ter medo, a ficar angustiada, e aí entra em pânico, pensa que vai morrer, pensa que vai ter um ataque fulminante e assim por diante. Os sintomas são diferentes. Quando você sente pânico, o sintoma é diferente do medo. O pânico, ele vem muito sem explicação. O pânico é um medo exacerbado, mas é um medo sem muita explicação. Parece que neste pânico, conforme você vai acompanhando as pessoas que passam por essa problemática, é como se juntassem várias questões ali, vários medos, medo do abandono, medo de morrer, medo da loucura, medo de ficar só, que conforme a pessoa vai trabalhando isso num processo terapêutico, ela vai descobrindo o que aquele pânico congrega, a junta de medos e de questões não resolvidas. Ele vem exatamente sem um objeto específico, exatamente porque a pessoa não consegue lidar com alguma questão, e por isso é mais fácil ter medo de algo do que trabalhar com aquilo. É como se, diante de questões traumáticas, principalmente, e sendo impossível lidar com aquilo, é uma forma de canalizar aquela angústia para uma outra situação, né? Então, quando há o medos... Tem gente que tem medo de gato, medo de rato e assim por diante. Existem medos que são compreensíveis, mas a partir do momento que ele impede a pessoa, que na fantasia esse objeto fica tão grande, né? Que ela não consegue levar uma vida normal. Ela não consegue levar uma vida normal, ela precisa verificar isso. Esse medo está se tornando, com essa irracionalidade muito grande, e provoca muito sofrimento, vai impedindo a pessoa de dar continuidade à sua vida. Uma coisa que eu acho muito interessante, que é muito comum hoje em dia, que a gente perdeu muitos referenciais. Eu acho que quando você tem referenciais, o medo também ele te auxilia na tomada de decisões. Uma certa quantidade. Tem medo saudável. Exatamente. Uma pessoa os dois extremos. Uma pessoa sem medo é uma pessoa inconsequente, é uma pessoa que põe em risco a sua vida, põe em risco o seu convívio social, né, a sua família, assim por diante. Mas a pessoa com excesso de medo, ela tem dificuldade de tomar decisões, tem dificuldade de procurar um emprego, tem dificuldade de decidir sobre uma faculdade. O que será que meus pais querem? Será que eu vou ser aprovado? Será que eu vou ser aceito pelas pessoas? Será que aquilo que eu vou decidir vai me trazer um bom futuro lá na frente? Então, toda essa ansiedade, todo esse medo em relação ao futuro também. Como eu vou ficar? Como vai ser no futuro? E se eu perder meus pais? Tem muito disso. E se eu perder o esposo, a esposa, os meus filhos, né? Então esse medo vai se tornando tão angustiante e tão paranoico que a pessoa passa a viver em função do medo. E deixa de se realizar na vida. E muitas vezes sofre por antecipação, né? Sofre por antecipação. Você citou alguns exemplos aí que são fatos, né? Vai acontecer, ninguém é eterno. Mas você começar a sofrer por medo de perder alguém no futuro, deve ser bem complicado, bem triste. Complicado, angustiante, né? E as pessoas chegam realmente arrasadas, né? Quando vem para um processo terapêutico, porque aquele medo já tomou conta de toda a vida. E é muito comum que a pessoa passe a isolar para evitar a situação em que ela pode estar de frente com medo. Então veja que tem toda uma fantasia que vai cada vez crescendo mais, todo um imaginário que vai fazendo daquele monstro um monstro cada vez maior. Né? E ela vai se isolando, fica mais restrita ao seu espaço, ao espaço mais conhecido, às pessoas mais íntimas, mais conhecidas, e ela vai aí deixando de entrar em contato com outras pessoas, com outras oportunidades, com prazeres, com oportunidades de lazer. Ela vai deixando de conhecer a vida, o mundo, as possibilidades. Ela vai se colocando numa redoma com a necessidade que ela sente de se proteger disso que parece que ameaça a integridade física dela, que ameaça a integridade psíquica. Uma coisa muito importante é assim, a gente não pode considerar o outro que passa por uma fobia, por um medo, por um pânico, uma pessoa que está inventando, que está exagerando. Se ela está exagerando, é um exagero inconsciente da própria doença, do próprio estado psíquico dela. Às vezes um estado muito desintegrado, né, em colapso, muito angustiado por situações específicas, ou por um conjunto de situações que foram acumulando e de repente chega num estopim e a pessoa... Como se transbordasse aquele copo. Isso.
Então é muito importante que quem acompanha, quem está, que vive, se relaciona com alguém que tenha muito medo, fobia, pânico, que entenda que isso é uma doença, mas procure também o tratamento adequado, né? É muito importante. Isso eu ia falar, todos têm tratamento. Tem tratamento. Medo, fobia, pânico. Sim. Tá. E muito importante também não colocar a pessoa, porque assim, tem muita ideia, não, então você precisa enfrentar e colocar a pessoa diante daquela situação que ela tem medo. Tem que ter muita cautela com isso, porque você pode retraumatizar o sujeito, em vez de ajudar, você piora. Entendi. Não adianta colocar em estado de choque. Não. Até as terapias, os processos em geral, pode ser que uma pessoa lá, muito raramente, isso pode funcionar. Mas entendi. Não é nem um pouco recomendado. Tá. Os processos, as diferentes teorias e terapias seguem uma aproximação daquilo que traz medo. A pessoa vai aos poucos tentando entender qual é a fantasia, qual é a ideia que ela tem a respeito daquilo. Ela vai distinguindo o que é o medo real do medo fantasioso daquilo, né? O que uma aranha pode fazer ali 5 metros de você. Entendi. Então ela vai devagarinho tentando compreender esse medo, tentando se desfazer da fantasia e com o que essa fantasia está relacionada, que muitas vezes o medo está relacionado com várias outras questões que ela nem se dá conta. Que talvez nem tenha a ver com aquilo que está passando. Exato. A fobia, na verdade, é exatamente isso. Como eu não lido com outras questões, eu prefiro direcionar a minha angústia, projetar a minha angústia naquele objeto específico, naquele animal, ou naquela situação específica, porque aí, de algum modo, eu me defendo daquilo que eu não consigo lidar. É um mecanismo muito eficiente nesse sentido. Então, por isso que também é difícil de trabalhar sozinho, porque, de algum modo, aquele medo, aquela fobia, aquele pânico está cumprindo alguma função. Às vezes, a função de não ter que enfrentar outras coisas que estão escondidas. Isso, então, mas em cada indivíduo essas questões vão ser diferentes. Então, não dá para dizer. Não dá para generalizar. Exatamente. Né? O importante é você cuidar, atender. Se esse seu medo está passando do limite, tem que tratar. E aí, se você tem fobia, quem tem fobia sabe que tem. O quanto é angustiante. O quanto sofre. Você pode analisar, descobrir qual é a causa para daí tratar. Conversei aqui com o psicólogo Kleber Buenos Aires. Quiser maiores contatos, se liga para 9960-1177. É isso? Exatamente. Obrigada, boa semana, viu? Obrigado a você também. Tomara que as pessoas descubram Tomara. Do que é que elas têm medo. E se for exagerado, que tratem, né? Isso mesmo. Um pouquinho de medo é bom. Ah, sim, um pouquinho de medo nos salva de muita coisa, né? Obrigada, Cléber. Nada. Do que é que você tem medo? Esse medo está te preocupando? Tem tratamento. Tudo nessa vida tem conserto. Basta você correr atrás. Vamos para o primeiro intervalo? Vamos? Mas não saia daí. Só pega um café e uma água e volta, que eu também já volto aqui.